agora vamos usar o nosso banco de dados aqui, ó, de employee. Então vamos lá no nosso banco de dados DB Adventure, né? Vou colocar aqui, ó, use DW Adventure, não é DB não, DW Adventure. E vou colocar aqui, ó, select asterisco from da nossa tabela de employee. Selecionei aqui e vou executar essa consulta. E aqui trouxe todos os dados, né, de colaboradores aqui, ó. Vou abrir aqui novamente e vai ter aqui, ó, Jim Employee. Tá aqui, ó, certinho o nosso banco de dados e todos os dados de colaboradores na nossa empresa. Era para vocês verem, aqui temos alguns dados nulos, né? Temos aqui, ó, middle name, quer dizer, meio que o nome do meio ali, uma abreviação, sei lá. E tem algumas pessoas que não tem. Dá pra gente alterar isso aqui também, né? E temos aqui, ó, end date, quer dizer o quê? A data que a pessoa foi demitida. No caso, o que tiver nulo, essa pessoa ainda não está ativa, né? Quer dizer que ela não foi demitida ainda. Mas vamos fazer algumas alterações. Vamos demitir algumas pessoas aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer isso com o update. Lembrando, como a gente está no banco de dados aqui, vou fingir, né, que já é o da nossa empresa aqui, eu vou fazer o quê? Não, a primeira coisa eu vou validar, né? Eu vou criar uma tabela temporária só para mim ver aqui, brincar e fazer as minhas análises aqui. E depois, se eu fizer merda ali, fizer cagadinha, não vai alterar nada para mim, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou criar aqui, ó. Antes do from, eu vou criar into, né? Into, uma tabela temporária. Eu vou chamar ela de tb, underline, temp, underline, employee. Só do employee aqui já tá bom. Beleza? Selecionei, né? O trecho aqui e dei um executar. Agora sim, se eu fizer um select asterisco from da nossa tabela aqui, ó, tb, temp, employee. Preguiça de escrever, né? Então, selecionei o trecho e dei um executar. E agora sim, ó, na nossa tabela base aqui, que é Jim Employee, eu criei aqui um into, quer dizer, eu criei uma nova tabela espelho, né? Foi o que a gente já viu aí nas aulas anteriores. E tudo que eu fizer nessa tabela aqui, ó, dbo.temp employee, que é o que eu criei aí, não vai fazer diferença porque eu criei ali uma cópia, né? Que para mim ficar e fazer tranquilo aí. Primeira coisa, vamos conhecer algumas restrições aqui que a gente tem. Por exemplo, a gente tem as restrições aqui, ó, que a gente falou, de middle name e de end date. Vamos trazer algumas colunas aqui. Primeira coisa, select. Agora eu não quero tudo, né? Vou trazer algumas colunas específicas para a gente começar a brincar com as nossas consultas. Primeira coisa, eu vou trazer aqui, ó, o employer key. Tá aqui. Vírgula. Vou trazer também aqui, ó, o first name e o last name da pessoa. Vou colocar aqui, ó, first name, tá aqui. Vírgula, last name. Vírgula, last name. Vírgula, vou trazer também aqui, ó, o middle name. Middle name, certinho. Vou trazer a data que a pessoa foi contratada, né? Vamos aqui, start date, vamos procurar aqui. Aqui, ó. Essas duas colunas é referente à contratação dos nossos funcionários. End date, né? Que é a data que ele foi demitido. E start date quer dizer que ele foi contratado ali. Então, vírgula, vou colocar aqui, ó, start date. E vírgula, novamente, vou colocar o end date, que é a data aí que ele foi demitido. Então, vou fazer aqui, ó, select asterisco da nossa tabela temporária aqui. E aqui já dá para a gente simular um caso bem na prática que você vai precisar de atualizar, né? Bom, então agora vamos fazer alguns exemplos na prática. Vamos começar fazendo uma caquinha e depois a gente vai transformar dados. Exemplo, eu quero transformar alguns IDs que não tem middle name em algum nome ali, sei lá, vou colocar um R aqui no lugar. E também eu quero encerrar o contrato com algumas pessoas. Exemplo, eu quero encerrar o contrato de alguns IDs. Exemplo, do 10 ao 19 ao 20 aqui, ó, vou demitir essas pessoas aqui, por exemplo, né? A gente vai alterar os status aqui de end date. Vamos lá, primeira coisa, vamos alterar aqui, ó, a data de demissão. Vamos inserir uma demissão para o pessoal aqui. Então temos ali, ó, 296 linhas e eu vou fazer um update. Ah, eu quero demitir alguns funcionários. Só que agora vamos fazer uma caquinha das maiores possíveis aqui no nosso banco de dados. Eu vou inserir, né, meu gestor pediu para inserir em alguns IDs. E eu vou simplesmente fazer o update, né? Só que eu teria que restringir alguns IDs lá que ele pediu, ou as pessoas realmente que foram demitidas, que eu peguei informação de algum lugar. Mas vamos fazer um update bem bacalhado aqui. Vamos lá, fazer aqui, ó, o update, né? Update. Vou dar uns espaços aqui, né? Para ficar bem organizado. E o que eu quero atualizar? A nossa tabela aqui, ó, dbo.tb.temp.amplo, que é a tabela temporária que a gente criou só para nossa aula, ok? Então, fazer o update. Eu quero fazer o quê? Eu quero set, quer dizer, eu quero setar, né? Que vai ser aí o que eu quero alterar. A nossa coluna aqui, ó, de end date. Vou alterar a nossa coluna aqui, ó, de end date, ok? E ali eu vou falar
que todos os funcionários foram demitidos hoje. Só que aí eu teria que ser alguns IDs específicos, né? Mas eu não vou limitar. Então eu vou falar aqui, ó, que o endDate vai ser igual ao getDate. Então eu vou falar que alguns funcionários foram demitidos na data de hoje. E para inserir a data de hoje, eu vou usar o comando getDate, que você já viu também em algumas aulas anteriores, mas ele traz a data atual de hoje, né? Então eu quero substituir na minha coluna aqui de endDate para a data de hoje. Então os funcionários vão ser demitidos na data de hoje. Funcionário que eu escolhi, né? Os IDs lá únicos. Então vamos lá. Então vou escolher aqui, ó, getDate. E vou colocar aqui entre parênteses ali, porque vai colocar a data de hoje. Então, vou fazer esse update aqui na nossa tabela. Vamos executar para ver? Como eu não restringi, ele mudou, alterou e já fez uma cagada das grandes aqui, ó. Alterou 296 linhas. Então, ele alterou todas as linhas do meu banco de dados. Vamos rodar a nossa consulta novamente? Select, né, as colunas que eu trouxe da nossa tabela temporária. E vou dar um executar aqui. E olha para vocês verem o que eu acabei de fazer com o nosso banco de dados. Eu regacei com o nosso banco de dados. Então, coloquei todos os nossos funcionários, até os que foram demitidos anteriormente a hoje, coloquei tudo com a data atual, com a data de hoje. E olha para você ver, agora acabou. Não tem como reverter mais. Então, isso é alguns exemplos para você tomar cuidado, né, com o update aí. Mas agora dá para a gente fazer uma alteração. Como é uma tabela temporária, eu vou fazer o quê? Eu vou dropar essa tabela, né? Vou fazer aqui, ó, drop table. Se tiver muito rápido, fica tranquilo. Volta o vídeo, vê novamente, até você entender. A gente vai bem tranquilo, bem devagarzinho, e você vai ficar por dentro de tudo aí. Então agora vamos fazer o drop table de quê? Da nossa tabela DBO, né? DBO.tb underline temp employee, que é a tabela temporária que a gente criou, né? Vou excluir ela aqui. Beleza. Excluir, só que agora eu já tenho o comando aqui em cima de fazê-la de novo, né? Então eu fiz o select asterisco na nossa tabela de employee. Tranquilo. E agora eu criei um into, que vai ser o quê? A nossa tabela temporária. Eu vou criar uma nova tabela. Eu vou somente executar esse comando, né? Vou até salvar esse aqui para vocês, ó. Vou salvar aqui. E vou salvar como uma consulta lá no nosso material. Vai estar aqui como update avançado. Vou salvar aqui para você no seu material, ok? Tá salvo lá no script, procura aí o nome aí, ó. Update avançado no seu material, ok? Mas na dúvida é melhor você ir fazendo aí também comigo. Então eu já criei a tabela novamente e vou selecionar as colunas, né, que eu fiz aqui. Então ele deu em executar e ele reverteu os nossos dados. Por quê? Eu criei uma tabela ali temporária. Então temos aqui, ó, updates que a gente criou foram revertidos, porque a gente criou essa tabela temporária que eu falei com vocês. Então vamos lá, vamos excluir tudo isso aqui. E agora olha que legal, vamos alterar alguns dados aqui, ó, esse middle name e esse end aqui. Mas primeiro vamos criar uma coluna aqui para saber se o funcionário está ativo ou demitido. Qual que é o critério aqui, ó? Então, caso o endDate está nulo, quer dizer que a pessoa ainda está ativo, né? Se aqui no endDate, que é a data de encerramento do contrato da pessoa, estiver com uma data, quer dizer que ele foi demitido ou encerrado o contrato. Vamos criar uma coluna aqui, bom que a gente treina, né, o case win novamente. Então vamos lá? Será que a gente lembra, hein? Vamos lá. É bom que você vai treinando aí, né, novamente o case. Então vamos fazer o quê? Criar uma nova coluna e vamos inserir, ó, case. Então caso, quando, when. Quando a nossa coluna de endDate, agora eu já vou mais rápido, você já domina isso aí, né? Quando a nossa coluna is null, quando essa nossa coluna é nula aqui, quer dizer que o nosso funcionário está o quê? Quer dizer que ele está ativo, né? Então vamos lá. Então tem. Eu vou escrever ali, ó, ativo. Então quando a coluna for nula, o nosso funcionário ainda está contratado, está ativo ali na nossa empresa. Então, e quando não estiver, então else, né? Então quando for outro caso aí, ele vai trazer que esse funcionário está demitido. Lembre que sempre tudo que você digitar ali textos, né? Sempre entre aspas simples, ok? Então quando ele vir aqui, vai procurar o que for nulo e colocar ativo. E o que sobrar, o else aqui, ele vai colocar demitido. Sendo assim, eu posso finalizar o nosso case win, né? E vou dar um nome para ele aqui, ó, de as_status. Beleza? Deu o nome e novamente aqui, entre aspas, quer dizer um string, né? Vou dar um nome para a nossa coluna. Validou tudo, eu vou selecionar esse trecho aqui, ó, e vou dar um executar. E agora sim, ó, trouxe para a gente todos os resultados, né? Então aqui, quem tiver nulo está ativo. E agora a gente vai demitir alguns funcionários aqui. Como que a gente vai fazer isso? Eu quero fazer um update, eu quero transformar o ID 1, 2 e 3, né? O employer aqui, ó, nosso ID do funcionário. 1, 2 e 3, eu vou demitir esses funcionários. Então, eu vou inserir uma data nova aqui, no endDate, e automaticamente nosso case win vai transformar isso em demitido. Bora fazer isso aí? Então vamos lá.
Uma dica de ouro para vocês. Antes de você fazer o update, faz a pesquisa toda, né, com a restrição para ver se é o que você quer mesmo. Então aqui nossa tabela já está pronta, eu só vou fazer a nossa restrição. Nossa restrição vai ser o quê? Where, né? Where. Então quando o nosso employer key, vou colocar aqui, ó, employer key, que é a nossa chave do funcionário, for in, quer dizer, igual que eu escrevi aqui. Então, o nosso funcionário que a gente vai demitir é o funcionário número 1, 2 e 3. Vou colocar aqui, ó, 1,2,3, que são ali os IDs, né? Então, esses daqui eu vou demitir, beleza? E vou selecionar esse trecho e vou dar um executar. Agora sim, ó, conferir os dados. Realmente, esses 3 funcionários vão ser os que vão ser demitidos? Sim, vão ser eles mesmos. Eu já peguei ali a carteira ali, já peguei a informação lá com o RH e vai ser esse funcionário mesmo, a gente vai atualizar o nosso banco de dados. E agora é bem tranquilo, eu posso fazer o update em cima dessa restrição que eu fiz. Bateu certinho, então eu faço primeiro a restrição e depois eu só faço o update, né? Vamos lá, primeira coisa, o que eu vou fazer agora? O update. Update, né? Escrever certinho aqui. E qual tabela que eu vou fazer essa atualização de dados? Vai ser a nossa tabela dbo.tb_tempo_employee. A tabela que a gente criou, vou colocar ela aqui. Agora eu vou fazer o quê? Vou dar um set aqui, né? Set. Ele vai fazer, ele vai validar, ele vai setar ali os dados. O que eu quero transformar? Eu quero transformar essa coluna de end date. Então, vou colocar aqui, ó. Vamos procurar ela aqui, ó. End date. Ok. Eu quero transformar ela igual e vou escrever a nossa data aqui, ó. Eu posso escrever a data entre parênteses, né? Sei lá, e foi demitido ali no dia 10 do 11, sei lá. Mas eu também posso inserir a data de hoje. Sempre se eu for escolher, vamos colocar uma data aqui, ó. Eles foram demitidos ali no dia 10 do 11, por exemplo. A gente vai seguir o padrão igual está aqui embaixo, ó. É o padrão americano, né? Primeiro o ano, depois ali o mês e depois o dia. Então vamos lá, escrever aqui, ó. Então ele foi demitido em 2022, né? Vou colocar aqui, ó, 2022. Tracinho, qual foi o mês? Mês 11. Tracinho novamente, qual foi o dia? Eu falei dia 10, né? Não sei, não foi, vai ficar sendo ali. Então, esses 3 IDs que eu quero aqui, ó, que eu fiz meu cheque aqui em cima, eu quero transformar eles, que eles foram demitidos. Se eu fizer esse update aqui, ele vai transformar toda a coluna. Mas agora, para você ver, eu já fiz a consulta aqui em cima, eu vou pegar somente a cláusula where. Então, eu vou restringir somente aos IDs que eu quero, ó, ID 1, 2 e 3. Quando eu selecionar esse trecho e executar, ele vai fazer o update para mim. Ó. Ele falou que ó, somente 3 linhas foram afetadas, ok? Então vamos lá. Quando eu rodar a nossa query aqui novamente, ó, que é a parte de cima aqui, vou dar um executar, ele trouxe para mim ó, o employer key 1, 2 e 3. Ele já alterou aqui ó, o end date para a data que eu escolhi. E o nosso case win já falou, ó, esses daqui já eram. Foram demitidos, já foi tudo. Acabou com esses funcionários, foram demitidos. Depois a gente contrata eles de novo na semana que vem, tá bom? E se eu fizer aqui o select também e trazer tudo sem a nossa restrição, né? Vou fazer aqui, ó, vou executar. Ele vai trazer todos os status pra gente também. Vou até apagar esse where aqui, ó. E aqui está toda a nossa tabela, 296 linhas, e só foram alteradas essas 3, né? Os nossos 3 primeiros IDs aqui, e também eles foram inseridos com status de demitido. Então nota para vocês verem, é bem tranquilo, né? Você tem que trabalhar com calma e sempre isso, ó. Faz a restrição, valida, vê se está certo, aí sim, vou fazer o update conforme o que me solicitaram, eu ver se está certo mesmo. E sempre questiona. Ó, vou fazer o update, eu vou alterar o banco de dados, não tem como reverter. Depois, mais para frente, a gente vai saber como reverter isso. Mas a princípio, ó, não tem como reverter essa informação mesmo. É isso que eu tenho que alterar? É isso que eu tenho que inserir? Tem certeza absoluta? E joga a responsabilidade para cima do camarada que te pediu a informação aí, né? Que pediu para você alterar, tá bom? Porque isso aí não tem como reverter. Então fez o update ali, já era. Passou fogo no seu registro, não tem como reverter mais. Aqui a gente está fazendo em tabela temporária, tranquilo. E aí se der erro, você cria de novo e vai se virando aí, tá bom?